Projeto de lei é aprovado aqui na Câmara Municipal de Cubatão. Presidente da OAB, subseção Cubatão, é reeleito. Estudantes cubatenses recebem óculos em parceria de 2 secretarias municipais. Sexta-feira é dia do quadro na ponta do lápis e o que está rolando nas telonas para o final de semana. E teremos ainda a previsão do tempo. Fechamos juntos mais uma semana, hoje é 22 de novembro e o seu Últimas Notícias já começou. Olá, boa noite para você. Mais um projeto de lei foi aprovado aqui na Câmara Municipal de Cubatão. De autoria do vereador Rodrigo Alemão, o projeto institui o Dia Municipal de Combate ao Etarismo. Foi aprovado pelos parlamentares em sessão ordinária o projeto de lei de autoria do vereador Rodrigo Alemão, que institui o Dia Municipal de Combate ao Etarismo. O objetivo é combater as dificuldades enfrentadas pelos idosos e a criação de agendas específicas para atender a terceira idade no município de Cubatão. Não tem o suporte da administração direta. O etarismo é uma forma de discriminação, de preconceito à faixa etária de idade, em especial para os idosos. E este preconceito, na verdade, até é uma forma de violência contra o ser humano e é praticado em vários setores, até no seio familiar, no mercado de trabalho, no acesso a essas pessoas idosas, principalmente ao emprego, pela discriminação. Isso tudo causa até um problema de depressão, onde aumenta casos de suicídio e depois disso traz até a questão da violência a ser incitada na sociedade, onde é previsto, tipificado como crime no próprio Estatuto do Idoso. Então esta semana visa trazer essa conscientização para que possamos ter uma sociedade mais justa, uma sociedade que respeite o próximo, que não entre nessa linha de discriminação, principalmente para os idosos, aquelas pessoas que nós nos tornaremos futuramente e que têm uma grande experiência e que podem e devem muito contribuir com toda a sociedade. Então agradeço muito ao Poder Legislativo por ter aprovado em primeira e segunda discussões esse projeto e agora espero que de fato o Poder Executivo, que executa as políticas públicas, implante na sociedade toda essa conscientização para que não tenha essa discriminação, em especial o etarismo ao idoso, a pessoa da terceira idade. Olha, aposentados e pensionistas do INSS que começaram a receber o benefício a partir de julho já podem consultar o valor do 13º. O pagamento será feito em parcela única entre os dias 25 deste mês e 6 de dezembro. Olha, mais de 2 milhões de pessoas receberão um total de aproximadamente R$1,5 bilhão. A consulta pode ser realizada pelo aplicativo ou Meu INSS no site oficial. A Receita Federal abriu a consulta ao lote residual de restituição. Veja agora como saber se você tem direito ao benefício. A consulta é referente ao lote residual da restituição de novembro de 2024. O sistema começou a disponibilizar às 10 horas da manhã de hoje. Mais de 200 mil contribuintes serão contemplados com um total superior a 558 milhões, que serão pagos até o dia 29 deste mês. Esse lote é destinado aos que regularizaram a situação após caírem na malha fina. Ainda de acordo com o fisco, outras restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix. Agora, para você que deseja saber se tem direito ou não, vamos lá. Atenção para o caminho correto. Basta você acessar o site oficial da Receita Federal na internet, restituição, sem o cedilha.receita.fazenda.gov.br ou também pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para smartphones. Por esses meios, é possível fazer uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração. Teve presidente reeleito na OAB subseção Cubatão. O próximo mandato vai até o ano de 2027, como nos conta agora na reportagem Washington Luiz. Foi realizada na sede da UAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Cubatão, a eleição para presidente da instituição. O atual presidente Antônio Sarraino assumiu o comando da UAB no dia 1º de janeiro de 2022 e seu mandato termina no próximo dia 31 de dezembro de 2024. Porém, ele foi reeleito no último dia 21, com mais de 90% de aceitação, conquistando 360 votos.
Fomos vitoriosos, tivemos quase 92%, apesar de ser chapa única, aqui nós somos chapa única. Eu creio que pelo reconhecimento do bom trabalho que a gente desenvolveu ao longo desses 3 anos. Foi um trabalho árduo, muitas demandas, haviam promessas de mudanças, a nova sede foi uma promessa, plano de saúde, defesa das prerrogativas dos advogados, uma interação maior aí em defesa da sociedade. Creio que isso ajudou a nos colocar aí como candidatos chapa única e, obviamente, com uma vitória aí, com esse número expressivo de votos. Agora, mais 3 anos de trabalho árduo em prol da população daqui para frente, presidente? Nós pretendemos reforçar exatamente a defesa da justiça social. É papel da ordem também, isso está no nosso estatuto, artigo 44 do estatuto, defesa da sociedade, defesa das questões que envolvem aí a cidade, até porque, obviamente, a advocacia também acaba sendo reflexo daquilo que a sociedade pode oferecer. A cidade de Cubatão enfrenta alguns problemas aí e a ordem tem um papel fundamental de defesa aí da justiça social e a gente quer inserir mais ainda a OAB na discussão desses assuntos aí que envolve aí o município de Cubatão. Não só o município de Cubatão, nós temos um colégio de presidentes bastante atuante, que diz respeito a todas as cidades aqui da Baixada e Vale do Ribeira. Eu tenho como proposta, nós estamos discutindo o desenvolvimento socioeconômico, não só da cidade de Cubatão, mas também da nossa região, porque isso, obviamente, reflete também aí positivamente, não só na sociedade como um todo, mas também na advocacia. Estudantes aqui da cidade de Cubatão começaram a receber óculos de grau. É uma ação de parceria entre as secretarias da Saúde e também da Educação. Com isso, mais de 600 crianças serão beneficiadas. As crianças do ensino fundamental da rede municipal de Cubatão receberam óculos de grau na tarde desta quinta-feira. A entrega simbólica contemplou estudantes que estavam acompanhados dos responsáveis. Andréa Tunes é mãe do Tiago e ficou satisfeita com o projeto. Hoje a gente veio aqui prestigiar a importância, esse projeto, evento que houve sobre a carreta oftalmológica, onde beneficiou várias crianças. Eu muitas vezes levei meu filho ao oftalmo e não fui diagnosticado nada sobre isso, a importância dele usar óculos, E aqui foi feito esse trabalho e hoje eu estou saindo daqui, meu filho com óculos. A entrega dos óculos é uma parceria entre as secretarias de saúde e de educação. No mês de junho, foi realizado um mutirão de exames oftalmológicos que atendeu alunos da rede municipal. As secretárias das pastas responsáveis pelo mutirão ficaram satisfeitas com este trabalho. Essa iniciativa é o resultado de uma emenda parlamentar, então a gente primeiro ressalta que é muito importante essa parceria entre executivo e legislativo, as emendas parlamentares, a importância delas na realização de políticas públicas de saúde. Essa emenda nós fizemos uma parceria junto à SEDUC, então de toda a rede do Fundi 1, do Fundamental 1, passou por avaliação oftalmológica e médica também, onde foi identificada a necessidade das lentes. A gente sabe da importância para enxergar, para estudar, para conseguir enxergar uma lousa, para poder escrever, para ser alfabetizado, é muito importante que se enxergue bem. Bom, a carreta foi excelente para a nossa rede. Atendeu aí cerca de 5.000 alunos para, dentre exames, também oftalmológico. Hoje teve a entrega dos óculos para as crianças, foi sensacional. Além de ajudar no melhoramento da aprendizagem, também é uma necessidade, uma questão de saúde pública e foi atendida para todos os nossos alunos dos anos iniciais. O projeto foi excelente. As crianças estavam felizes com a nova aquisição e fizeram questão de agradecer. E agradecer que eu estou com óculos, porque eu já sabia que ia acontecer isso. Então hoje eu estou aqui agradecendo por Deus. Obrigado. Eu fico feliz por conta que minha vista era embaçada e eu não enxergava de longe. Eu enxergava de perto, mas eu tinha dificuldade para enxergar de longe. Aí quando eu usei assim o óculos, eu enxergo agora de longe, assim, não fica mais embaçada a minha vista igual ficava.
queria agradecer quem preparou, pra gente esse óculos bonito e ajudou a gente na vista. Ao todo, serão contemplados 652 estudantes com lentes corretivas. O prefeito Ademário fala da importância desta ação. Um projeto de suma importância, onde nós tivemos a oportunidade, uma parceria que nasceu da Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Educação, identificarmos nas redes, depois de 5.200 exames efetuados, 652 crianças que necessitam de lentes corretivas. Eu não tenho nenhuma dúvida que foi um projeto de suma importância, porque enxergando melhor, o rendimento escolar é melhor, as pessoas começam a viver melhor. Parceria que colhemos bons frutos e hoje consolidamos aqui por amostra a entrega das lentes corretivas para 10 crianças que saíram daqui super satisfeitas. Muito bacana, então parabéns pela ação e vai beneficiar esses estudantes que receberam os óculos. Olha, tem interdição em uma das principais vias aqui de Cubatão, então atenção você motorista que dirige próximo à região central. É um trecho da Avenida Miguel Couto que está interditado. Com isso, para quem vem aqui da rodovia Anchieta, agora tem outro acesso como rota. A Companhia Municipal de Trânsito da cidade de Cubatão anunciou o fechamento da passagem de nível da Avenida Miguel Couto para tráfego de veículos no local. De acordo com a companhia, o bloqueio acontece por tempo indeterminado e ocorre por conta de obras de modernização viária do município. O trabalho realizado no ponto tem como objetivo eliminar os acidentes que são registrados no cruzamento da linha férrea. Como alternativa, os motoristas que chegam à cidade pela rodovia Anchieta têm acesso à direita de uma nova via que foi construída no trecho, margeando a linha férrea. Os motoristas que utilizarem o novo acesso poderão atravessar para o outro lado pela rotatória que foi construída próximo do local e seguir pela rua Sergipe na Vila Nova. Outra alternativa é seguir pela rodovia e entrar à direita no quilômetro 268 da rodovia Cônigo Domênico Rangoni, acessando então a Avenida 9 de Abril, no centro da cidade. Olha, ainda falando da CMT, a Companhia Cubatense está realizando vistoria em caminhões que transportam materiais de construção civil. O prazo é até o final deste mês, como nos conta agora a repórter Marcela França. CMT publicou no Diário Oficial desta semana um chamamento a todos os motoristas de caminhões relacionados à construção civil. Para explicar com detalhes para a gente convidou o doutor Rodrigo Dias, que é superintendente da companhia. Doutor, como é que vai funcionar esse chamamento para os motoristas? Ontem saiu no Diário Oficial do município um comunicado convocando todos os motoristas autônomos e todos os empresários a renovarem o seu alvará em relação ao transporte de resíduos sólidos referentes à construção civil. Isso está previsto na lei e a gente precisa cumprir a legislação. Então, caso a pessoa tenha alguma dúvida, ela pode entrar em contato com a gente no contato@cmtcubatão.sp.gov.br ou pode vir pessoalmente aqui também na sede da CMT, que fica na Avenida 9 de Abril, número 1811, centro de Cubatão. Obrigada, doutor. Vale a pena lembrar que os motoristas têm até o dia 30 de novembro para fazer a vistoria. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social divulgou um alerta com notícias falsas que circulam sobre o pagamento do 13º e antecipação do benefício de janeiro do Bolsa Família. Atenção, as informações oficiais do governo diz que os pagamentos seguem o cronograma que foi divulgado no início desse ano, tá? E pode ser consultado oficialmente no site. E mais, não existe 13º salário para beneficiários do Bolsa Família. Pois bem, com essa notícia, com esse alerta, vamos agora para o esporte do Últimas Notícias. Muito bem, já está comigo no estúdio para falar aí do Santos, Lucas Sena aqui entrando em campo com a gente. Boa noite para você, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Jefinho, uma ótima noite a você de casa que nos acompanha. Então, Lucas, a gente começar falando aí do Santos, toda a movimentação, tem elenco insatisfeito com a demissão do técnico, é isso mesmo? É isso. E também o não pagamento do bicho, aliás, que bicho é esse? Mais uma vez, boa noite, Jefferson, boa noite a você de casa. O bicho, o que é o bicho? O bicho foi prometido pelo presidente Marcelo Teixeira caso os jogadores cumprissem a meta, que muitos torcedores julgam como obrigatória, que seria o acesso à primeira divisão. O presidente, ofereceu 7 milhões de bicho
foram pagos 4, faltam 3 e o elenco ficou triste, chateado, porque não foi pago esse valor que foi prometido ser pago, né, cair na conta dos jogadores depois do jogo contra o Vila Nova. Somado a isso, veio a demissão do técnico Fábio Carille, né? O presidente deu uma entrevista falando que ele fazia parte do planejamento, no mesmo dia que deu a entrevista, foi mandado embora. E isso afetou um pouco a relação dos jogadores com a presidência, tanto é que foi realizada até uma reunião dos atletas com o presidente tentando acalmar os ânimos, né? Isso mostra um pouco como é que tá os bastidores santistas. Enquanto isso, a diretoria santista vem negociando com alguns nomes geraram animação à torcida santista, alguns outros geraram um desânimo. Os nomes ventilados até agora foram Pedro Caixinha, ex-treinador do Red Bull Bragantino, Renato Gaúcho, do Grêmio, Cuca, que já passou pelo Santos, e Luiz Castro. Esse último, na noite de ontem, foi divulgado que ele pediu 2,5 milhões de salário, mais 50 milhões de dólares em investimento. O Santos tem cacife para bancar tudo isso? Não tem. Olha, o investimento de 300 milhões de dólares não tem, 300 milhões de reais, perdão, não tem. Agora, o salário tem, até porque ofereceu isso pelo Gabigol, né, que vai para o Cruzeiro, tudo que mostra. Então, assim, o salário tem, agora tem que ver investimento. E, assim, tem noticiado que vai ser feita uma limpa no Santos, né? Então, alguns jogadores vão sair. Possa ser que essas saídas aumentem um pouco o poder aquisitivo, né, de pagar o salário que o Santos possa ter. Mas como é que você vai definir quem sai e quem fica se não tem treinador? Então, são aqueles enigmas, aqueles questionamentos que só vão ser respondidos com o passar do tempo. A torcida santista só não quer uma coisa, que alguns jogadores do atual elenco fiquem e que quem venha faça o Santos continuar na Série A. Que o medo é do Santos voltar para a Série A como voltou e voltar para a Série B no ano seguinte. E quando que é o próximo jogo do Santos? O Santos joga domingo às 4 da tarde contra o Sport, lá na Ilha do Retiro, lá em Pernambuco. E é um jogo assim que o Santos tem uma escalação meio alternativa, porque alguns jogadores estão sofrendo com lesão, estão no departamento médico. Já para o Sport é o jogo da vida, né? Já que ele é o quinto colocado na Série B. Se ele ganha do Santos e alguns resultados ali acontecerem, o Sport vai para a Série A. A minha diretora de tempo, Fabiana, falou que o seu tempo acabou e você vai chamar a próxima matéria, Luquinhas, vai lá. Fabi, como sempre, muito britânica. Muito incisiva, né? Muito incisiva com seus horários. Pois não, por favor. Cubatão terá um representante na maior competição de kickboxing na América Latina, o WGP Kickboxing. O Jaquinho estreará no próximo domingo e o seu treinador faz o convite. O atleta da cidade de Cubatão, Jackson Elitelmo, o Jaquinho, fará a sua estreia no WGP de Kickboxing, o maior evento da modalidade da América Latina. Sua categoria 60 quilos e ele lutará contra o paulistano Yuri Costa. Com resultados positivos do Brasileiro e Copa do Brasil, ele continua sendo o primeiro do ranking nacional pela Confederação Brasileira de Kickboxing. Fala galera, professor Thiago Ribeiro, representando toda a equipe do Centro de Treinamento Nova Esperança, representando o professor Jairo Alves, representando o nosso atleta campeão da cidade, Jackson Elitelmo, mais conhecido como Jaquinho K1. Venho aqui, através deste, fazer um convite a todos os cidadãos cubatenses, que agora no dia 24 de novembro, a partir das 18h30, no canal Combate, transmitido para todo o Brasil, Jackson fará sua estreia na maior competição de kickbox da América Latina, que é o WGP Kickbox. Será lá no bairro do Ipiranga, na capital paulista, contra um adversário de lá mesmo, que é o Yuri Costa. As expectativas para esse confronto são as melhores possíveis, porque o Jackson assim, vem se preparando grandemente para este momento. Tem vivido grandes momentos de treinamento físico, técnico, tático. E agora na Semana da Luta, como normalmente nós fazemos, é uma semana de recuperação, uma semana onde a gente faz um pente fino e pode ter certeza que iremos apresentar um grande show a todos os amantes da luta em pé. Então fica aqui meu convite, espero que todos possam acompanhar e vamos para cima. Vamos representar nossa cidade com maestria mais uma vez, agora na maior competição de kickbox da América Latina. Depois do intervalo, sextou, refri, pipoca nas mãos, vamos saber o que está rolando aí nas telonas do cinema. E claro, tem a nossa previsão do tempo, que eu já adianto, vai continuar chovendo. E o quadro na ponta do lápis é daqui a pouco. Até já! A violência contra a mulher pode começar silenciosa e tomar um caminho perigoso, mas todos nós podemos ajudar.
percebendo, enfrentando e interrompendo a violência antes que seja tarde. Se você sabe de algum caso, acolha a mulher. Ligue 180 para se informar e denuncie a violência. Vamos agir, encarar e mudar essa realidade. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, união e reconstrução. Já estamos de volta com as últimas notícias e agora a gente vai falar do tempo. Vamos conferir na nossa previsão. O sábado será de sol pela manhã com probabilidade de chuva passageira. À tarde e à noite o tempo fica firme. As temperaturas têm mínima de 17 e máxima de 22 graus. Os ventos são fracos durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 65% e 87%. O domingo amanhece com sol entre nuvens que se estendem durante todo o dia. Não há previsão de chuva. As temperaturas têm variação entre 14 e 23 graus. Venta leve durante todos os períodos e a umidade relativa do ar fica entre 49% e 94%. Do tempo, como eu falei antes do intervalo, pipoca e refrigerante nas mãos. Está na hora do Momento Cinema aqui do seu Últimas Notícias, né? Vamos conferir o que está rolando nas telonas. Baseado no musical homônimo da Broadway, Wicked é um prelúdio da famosa história de... Para quem gosta de terror, entra em cartaz essa semana o filme Herege, que promete provocar calafrios ao explorar os seus limites da fé e também a moralidade e o medo. I think it is good to be religious. To find your faith in a doctrine you actually believe. Well, our work here is done. A trama gira em torno de duas jovens missionárias mormons que tentam converter um homem à sua religião, mas a situação se revela muito mais perigosa do que elas poderiam imaginar. I want you to choose which door to go through based on your faith. Can you fit through this? You're crazy. Um terror psicológico que desafia as certezas mais profundas de suas personagens e também do público. I won't keep you if you wish to leave. O que deveria ser uma simples visita de evangelização transforma-se em um jogo macabro e imprescindível, onde cada decisão coloca em xeque suas crenças, sua força de vontade e até mesmo sua sobrevivência. A miracle. O filme Herege mergulha em questões universais como o poder do dogma e a resiliência diante do mal. Can you fit through this? You're crazy. I can tell that you are very... Um filme de arrepiar. E para quem não abre mão de emoção e muito suspense, o filme A Linha do Tempo acontece nas desoladas montanhas rochosas pós-apocalípticas, onde um pai solteiro e duas mulheres corajosas se veem forçados a deixar a segurança de seus lares para buscar a liberdade. 3 anos antes, a Terra foi dizimada por criaturas extraterrestres que, por alguma razão desconhecida, não chegam em altas atitudes, mais especificamente a marca segura de 2.400 metros de altura. Precisando se adaptar, os sobreviventes agora vivem em locais elevados e evitam ultrapassar a linha que os separa dos monstros imbatíveis. Unidos por um objetivo comum, os três embarcam em uma jornada repleta de perigos, tentando enfrentar os novos predadores que habitam esse mundo hostil. Com
o destino de um menino em suas mãos, eles lutam não apenas pela sobrevivência, mas também por redenção. Descobrindo a força da amizade e do poder da esperança em meio ao caos. Essa aventura épica revela o que significa ser família em tempos de desespero. Essa foi a programação das telonas dessa semana. Ótimo filme! Bom, então tá aí, né? Tempo fechado, como a gente viu na previsão. Agora as dicas do cinema, você já pode se programar para o final de semana. Pois bem, no quadro de hoje, na ponta do lápis, nós vamos falar como empresas e profissionais podem se organizar para cumprir as suas obrigações contábeis para 2025. Roda a vinheta que o nosso quadro está no ar. Comigo no estúdio eu recebo mais uma vez o contador Thiago Leônidas, né? Estava um tempo sem aparecer aqui com a gente, mas ele apareceu aí quase já no finzinho do mês e também no finzinho do ano, né, Thiago? Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui, tive alguns probleminhas técnicos aí e é sempre um prazer estar aqui, estar passando essas informações, né? Finalzinho de mês e finalzinho de ano já começa a correria para 2025, né? Sempre os ajustes, né, para começar com aquelas contas alinhadas ali no início do ano. A primeira pergunta, Thiago, né, por que é importante começar essa preparação aí das obrigações contábeis sempre para o próximo ano, no caso 2025, né, começar com antecedência? Olha, o primeiro passo é você estar sempre organizado, porque para estar sempre à frente do tempo. Até porque a maioria dos prazos, principalmente quando é Simples Nacional e MEI, eles encerram ali em maio, mas quanto mais tempo você tiver já com material, sempre ocorre o imprevisto, pode ocorrer o imprevisto, você tem mais tempo para correr atrás das tuas informações, das tuas receitas, das tuas despesas e não ficar ali fazendo em cima da hora, né? Porque é um praxe do brasileiro, né? Deixar tudo para a última hora. É tudo, né? Ainda mais agora no final do ano, aquelas compras ficam para a última hora, as contas também para a última hora. Quais são as principais obrigações aí contábeis que as empresas e também os profissionais precisam cumprir próximo aí do ano? Olha, já começar, em primeiro lugar, ali fazer um apanhado geral de 2024, né? Quanto foi a despesa, quanto foi a receita e ter essas informações o quanto mais precisa possível. Claro que nós estamos em novembro ainda não terminou, ainda vem dezembro, que ainda não faturou, mas o quanto mais possível, né? Mais exato, melhor. Por quê? O Simples Nacional ele tem um documento chamado DEFIS, que ele tem que declarar todo ano, tá? Isso encerra em maio. O MEI ele também tem um documento chamado DAZEN, que ele precisa entregar sempre em maio. Então, quanto mais antecipado ele entregar, ele já pode estar ali se livrando de um problema. Lembrando que dia 1º de janeiro de 2025 já está liberado, o prazo máximo é em maio. Mas se você já tiver com a sua documentação em dia, com a sua receita, com a sua despesa apurada, lá em janeiro você já resolve e aí o problema fica só para 2026. Muito melhor se antecipar, né? O Thiago falou muito bem que muitas empresas ainda não faturaram em dezembro e muitas vão faturar justamente em dezembro, né? Porque é um período de muito pico aí para diversos ramos agora no final do ano. Agora, Thiago, você falou sobre documentação. Sempre tem aquela documentação imprescindível que não pode faltar aí. E quais são então essas documentações para poder atender às obrigações? As obrigações são as notas fiscais, tá? Então, notas fiscais, e aí vai variar de empresa para empresa, né? Porque tem empresa que ela tem, por exemplo, ela paga aluguel do local onde ela está. Então, ela tem que ter esses recibos do aluguel, ou então ali uma nota do aluguel. Ela pode também, a conta de água, a conta de luz, né, que vai variar sempre. Então, ela ter esses comprovantes de pagamento. Tá? Extrato bancário também é bastante importante, até para ela apurar ali o quanto ela pagou, até com mais exatidão, porque hoje em dia o dinheiro ele já está ficando escasso, né? Ele vem detalhado, né, o extrato? O extrato ele já vem detalhado e hoje em dia ele já tem um arquivo que você só importa para o seu programa, ele já te dá tudo ali que você precisa. Então a gente já está nessa era digital, graças a Deus. O avanço da tecnologia sem precisar ficar naquelas planilhas enormes. Exatamente. De Excel, né? E olha, qual a melhor forma então de organizar aí os documentos financeiros, contábeis para evitar problemas na hora da declaração?
sim. Fazer o básico, né? O que a gente sempre orienta eu particularmente, eu já sou um pouco metódico, eu separo sempre por mês, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, até chegar em dezembro, e vou separando ali receita, despesa. Claro que aí tem a questão do custo do faturamento, então é um pouco mais complexo, mas se você não quer detalhar tanto, por mês, separar ali suas contas, sua receita e sua despesa por mês, já está ótimo. Tiago, a gente acabou de falar de era digital, né? Existe alguma ferramenta digital, né, que facilite a gestão para envio dessa documentação? Sim. Até porque hoje em dia, principalmente para quem trabalha com serviço, né? A maioria das cidades aqui da Baixada Santista, o sistema de emissão de nota de serviço, ela é feita pela prefeitura. Então a prefeitura ela já tem esse apanhado. Então você consegue ter esse extrato anual pelo site, pelo programa da prefeitura, né? E agora para você que é de comércio, geralmente com 99% aí dos programas que você utiliza também tem essa função, né? Graças a Deus a tecnologia sempre nos ajudando, né? Para não ter que ficar apurando mensalmente, nota por nota, mas, né, em alguns casos, como o MEI principalmente, que não utiliza esse tipo de programa, ele pode ter ali também o próprio sistema da nota fiscal pro MEI, e também ele tem um documento que ele pode emitir mensalmente chamado declaração de faturamento, que ele pode colocar ali o quanto ele faturou naquele mês. Isso ajuda bastante se você fizer todo mês. E olha, parece que houve mudanças recentes, né, nas regras e nos prazos aí para o ano que vem, para 2025, que as empresas precisam necessariamente ficarem atentas, não é isso? Sim. Principalmente porque nós estamos há 2 anos, eu vou falar de imposto de renda um pouquinho aqui, parece que não vai atingir as empresas, mas atinge em que sentido? Nós estamos há 2 anos com o imposto de renda sendo feito com prazo até maio, certo? Só que o de praxe é que o prazo se encerra em abril, tá? Então, por exemplo, se você não preparar a tua documentação, tu vai perder um mês, né? E o que acontece? O MEI, principalmente o MEI, dependendo do faturamento, tiver tudo correto, isso influencia também no valor do imposto de renda da pessoa física do proprietário do MEI, tá? Porque o MEI ele informa isso no imposto de renda e dependendo do faturamento dele, aumenta ou diminui o imposto de renda. É uma série de detalhes aí, né, que você precisa ficar atento, e para poder quitar toda a documentação certinho, declarar tudo certinho, sempre bom uma ajuda do contador, como a gente está contando com o Tiago aqui. E a gente estava falando agora há pouco de tecnologia, né, Tiago? Como que o uso da tecnologia está impactando o cumprimento das obrigações contábeis, né, especialmente no e-social e aí também na escrituração contábil fiscal? Olha, hoje em dia inclusive parece até que eu falei isso essa semana no escritório, que hoje em dia ninguém mais consegue sonegar. Nós já estamos numa época que quase ninguém consegue sonegar. Até porque quando você emite uma nota fiscal, a primeira pessoa que está sabendo é a própria Receita Federal ou a Secretaria da Fazenda do Estado. Então, se você não tem essas informações, você pode ficar tranquilo que o Estado e a Receita Federal ela está sabendo sendo completamente monitorados, né? Então, estamos sendo completamente monitorados, né? Principalmente quando você emite uma nota, quando você pede uma nota. Então, tudo isso hoje está interligado. O sistema está quase que 100%, eu não vou falar porque ainda faltam alguns locais aí, né, de tributação que ainda não está interligado. Mas, vamos supor assim, 99% já está todo interligado o sistema. Então, por isso que é importante você ter ali o seu controle para você colocar os seus impostos ali, calcular os seus impostos de maneira mais correta possível. Realmente, ficar atento, não tem outra explicação, né? Ficar atento, como o Thiago acabou de falar, o monitoramento ali acontecendo a todo momento. Thiago, para aquela empresa que não tem, né, a própria parte contábil, como é que pode contar com uma ajuda de começar a preparar toda a documentação? Olha, ter em mente que tudo que a gente faz, a gente vai precisar declarar isso, vai precisar informar, né, ao Estado, né, o Estado que a gente fala município, o Estado e a Federação, né, a União, e ter isso em mente e sempre deixar guardado, porque alguns, né, até por falta de conhecimento,
eles pegam uma nota, daqui a pouco joga fora ou deixa a nota em outro lugar. Então, ter sempre esses documentos em mãos, guarde sempre. Lembrando que o mínimo, né, o prazo mínimo para você ter sua nota, os seus arquivos guardados é de 5 anos. Dependendo da documentação, é 20. Então, isso é até uma questão aí de, se você sofrer uma fiscalização, você pode até sofrer um auto de infração por isso. O que não é bom, né, nesse momento aí de estar declarando bastante coisa. Tiago, para a gente finalizar, né, como os empresários, os profissionais, aí, eles podem ter um suporte e manter, né, certas as exigências contábeis nesse momento? Olha, procurar sempre, como a gente estava falando, como hoje em dia está tudo tecnológico, existem aí programas, inclusive até você faz uma pesquisa na internet, você pode baixar algum programa grátis, algum programa gratuito, né? De repente, se você ainda não tem o valor para investir em um programa, você pode ali, a internet ela disponibiliza alguns programas tanto de entrada, de receita, de controle, planilhas também, é muito bom, uma dica muito prática, né? Até para quem não tem um conhecimento ainda, né? Para você ter ali o que a gente chama do livro caixa, que é o que entrou, o dia que entrou, a hora que entrou. Então você tem esse controle aí e no final aí fica bem mais fácil para você fazer suas declarações e a entrega das declarações necessárias para 2025. Excelentes dicas então do Tiago, muito obrigado pela sua participação. Aproveito para convidar você a mandar para o seu amigo empresário, né, nesse momento aí de declaração, para ficar atento a todas essas dicas. Tiago, obrigado, boa noite para você, um excelente final de semana. Muito obrigado, eu que agradeço. Uma boa noite para você que está nos assistindo e lembre-se, guarde sempre seus documentos. Atenção então para a dica, hein? Uma ótima noite para você, um excelente final de semana. Voltaremos na segunda-feira a partir das 6h15. Até lá, tchau!